Olá pessoal, sejam bem-vindos à Escola Chamada Cavalo. Eu sou Paulo Guilhom, hipólogo, estou atuando como profissional no meio equestre há 38 anos. Hoje nós vamos oferecer para vocês algumas dicas que ajudam a agregar valor funcional no seu cavalo. Bom, uma das coisas mais importantes relacionadas ao valor funcional de um cavalo é o seu comportamento. Mas para nós compreendermos isso, é preciso antes diferenciar temperamento de comportamento. Temperamento é também chamado de índole, é aquilo que o cavalo traz consigo ao nascer, está na sua bagagem genética. E o comportamento é aquilo que o cavalo adquire, principalmente nos processos de treinamento e de manejo, que são conduzidos por nós. Muito bem, pessoal, então vamos lá para algumas dicas relacionadas ao manejo. Lembrando a vocês que o manejo é uma das ferramentas para nós melhorarmos ou até mesmo construirmos um bom comportamento do nosso cavalo. Bom, para isso é preciso que nós entendamos um pouco da natureza dos cavalos, né? Eles vivem em grupamentos sociais, ou seja, são animais gregários. Além disso, são animais de hábito nômade, ou seja, eles estão sempre em constante movimentação, ou pelo menos estavam quando no estado selvagem. Hoje o cavalo domesticado já não tem mais a mesma liberdade que tinha quando vivia em ambientes naturais. E é por isso que nós temos que agora fazer uma compensação. Animais que vivem em centros hípicos, escolas de equitação, aras, geralmente estão em regimes de confinamento ou semi-confinamento. E isso causa estresse nos cavalos. Então é preciso que nós tomemos providências para minimizar os efeitos negativos desse estresse por falta de liberdade. A companhia para o cavalo também é muito importante. O cavalo, quando fica excessivamente confinado, ele pode ficar deprimido. Isso é muito ruim para ele, isso traz uma série de inconveniências, não só para o seu aspecto psicoemocional, mas isso acaba somatizando no que se refere a questões orgânicas, fisiológicas do cavalo. O que nós queremos dizer com isso? O cavalo, muitas vezes, por estar deprimido, pode adoecer. Então é importante que o cavalo esteja sempre sendo aliviado desse estresse, de preferência em companhia de outros animais. E aí nós estamos suprindo duas necessidades dele. Aquela relacionada com o hábito nômade, estar em movimento, e estar em companhia de outros animais. A convivência no grupo é muito importante para o cavalo. Então, para o bem-estar do cavalo, que vive em regime de confinamento ou semi-confinamento, é importante que ele tenha períodos diários de recreação, nos chamados piquetes de soltura. Isso é fundamental para o cavalo. Isso é uma dica importantíssima que vocês não devem esquecer. Outra muito importante é um exercício que nós podemos oferecer ao cavalo chamado diálogo tátil, que nada mais é do que a escovação. Com escova e raspadeira nós vamos fazer uma massagem no corpo do cavalo e isso traz para ele uma sensação de conforto, que alivia muito o estresse. Parece também uma dica despretensiosa, mas se nós tivermos rotina nesse trabalho, fazer esse diálogo tátil com o cavalo, uma boa escovação, o cavalo vai ter um ganho extraordinário no que se refere ao seu bem-estar psicoemocional. Muito bem, pessoal, então vamos agora para a nossa segunda dica relacionada ao manejo, também com intenções de agregar valor funcional ao nosso cavalo. Essa dica está relacionada com alimentação. Então, uma outra característica do cavalo é que ele é um animal herbívoro, monogástrico. E a natureza alimentar dele se faz através da ingestão contínua de pequenas quantidades. Para vocês terem uma ideia, um cavalo adulto selvagem, num período de 24 horas, ele anda e pasteja pelo menos 18 horas. Então, ele come pouco a pouco durante muito tempo. Isso é importantíssimo nós compreendermos isso. Nós temos que oferecer a alimentação para o cavalo, compreendendo a sua natureza fisiológica. Quando nós oferecemos a um cavalo confinado uma quantidade de capim, forrageira ou de ração muito grande, de uma vez só, e o cavalo está ali numa condição de ociosidade, ele vai comer com muito mais rapidez e uma quantidade muito maior num tempo menor. E isso pode causar sobrecargas no seu sistema gastrointestinal. Então é fundamental nós compreendermos isso. Pouco a pouco,
o cavalo deve fazer uma ingestão de um alimento que seja compatível à sua fisiologia. Evitar excessos de ração é uma providência muito salutar, porque os quadros de cólica gastrointestinal têm já uma estatística de 80% de incidência desse problema relacionado com manejo alimentar inadequado. Ou seja, os cavalos que manifestam quadros de cólica geralmente são acometidos por esse problema porque estão sendo alimentados de forma equivocada. E agora vai uma dica valiosíssima para vocês. Se nós oferecermos para o cavalo o feno, que é uma forrageira desidratada, e favorece essa ingestão contínua de pequenas quantidades, porque ela sugere ao cavalo esse movimento de mastigação e deglutição numa velocidade menor do que outros alimentos que também são oferecidos, como, por exemplo, capim picado e até mesmo a silagem. O cavalo agora está mais próximo da natureza dele, não é? Comendo o feno ou até mesmo a forrageira ceifada a fresco, gramínea ceifada a fresco. A diferença entre ela e o feno é que o feno é uma forrageira desidratada. E a dica que nós queremos dar a vocês é a seguinte: o cavalo deve comer o feno com a cabeça baixa, na mesma posição que ele realiza o pastejo quando ele está em liberdade. Isso vai trazer uma série de benefícios para o cavalo. O principal deles é o alongamento da musculatura da região dorso-lombar do cavalo. O cavalo, quando tem um coxo alto ou quando nós penduramos uma rede na cocheira do cavalo para ele comer com a cabeça alta, ele não faz o alongamento da musculatura dorso-lombar. Isso gera um encurtamento dessa musculatura. E quando o cavalo começar a ser treinado para a montaria, ele precisa realizar uma série de movimentos que vão exigir o alongamento da musculatura dorso-lombar. Então, quando nós oferecemos ao cavalo a condição de se alimentar com o pescoço esticado e a cabeça baixa, é como se ele estivesse fazendo um pilates o tempo todo, se alongando o tempo todo. E isso traz para nós um grande benefício na hora do cavalo ser treinado. Então vamos agora à nossa terceira dica de manejo, também com o mesmo objetivo, agregar valor funcional ao nosso cavalo. Ela está relacionada com a podologia. Podologia é a ciência que estuda o sistema de sustentação e locomoção dos equídeos. E qual é a importância desse sistema para o cavalo? Qualquer que seja a atividade que ele venha realizar junto conosco, as suas ferramentas de trabalho serão sempre membros locomotores e cascos. Então é muito importante dispensar cuidados adequados a esse sistema. Um dos grandes problemas enfrentados por quem faz esse trabalho é o mau comportamento do cavalo na hora das operações, o que dificulta um trabalho bem executado. Então a dica que nós vamos dar para vocês hoje, que me parece ser valiosíssima, vai ajudar muito a facilitar as operações, nós chamamos de doma podológica, que são exercícios de iniciação para condicionar o cavalo a aceitar as posições de contenção e as operações de casqueamento e ferrageamento. Existem vários exercícios para isso e qualquer pessoa pode executar. Não é nada que seja muito difícil ou exija muitas habilidades. Exige sim regularidade, frequência, para que o cavalo vá compreendendo as nossas sugestões e se adaptando a elas. Vocês que são adeptos do cavalo, não importa em que nível, se você é um equitador, se você é um treinador, se você é um cavalariço. As dicas que nós oferecemos agora, relacionadas ao manejo, aos aspectos de bem-estar do cavalo, de alimentação e de podologia, são muito importantes. Aqueles que experimentarem as dicas que nós aqui estamos passando vão constatar os resultados. Faz uma grande diferença quando nós vamos melhorar o comportamento de um cavalo. Então essas dicas de manejo que nós oferecemos para vocês, elas têm como objetivo evitar problemas que todos nós conhecemos, não é? Então um cavalo que não tem um bem-estar, ele pode adquirir mau comportamento por estar estressado, por estar nervoso, por estar ali mal satisfeito com a vida que ele leva. Todos nós temos constatado isso ao longo das nossas convivências com o cavalo. Um cavalo mal alimentado, mal nutrido ou alimentado de forma equivocada, às vezes com excesso de alimento, pode manifestar uma série de problemas
que podem levá-lo inclusive ao óbito. O cavalo pode morrer em decorrência de uma cólica gastrointestinal. Todos nós que lidamos com cavalos já testemunhamos isso mais de uma vez, inclusive. Um cavalo que tem problemas de aprumos ou de cascos fica com o seu desempenho completamente comprometido. Então são dicas valiosas com a finalidade de nós prevenirmos esses problemas e atribuirmos não só bom comportamento ao nosso cavalo, mas também um desempenho atlético, um desempenho funcional superior. Se essas dicas forem observadas por vocês, vocês vão constatar os benefícios no que se refere ao ganho de comportamento positivo no cavalo de vocês. Muito bem, pessoal, então essas eram as nossas dicas de hoje para vocês, relacionadas aí ao manejo. E eu não quero deixar de dizer para vocês que é importantíssimo nós seguirmos essas pequenas dicas, porque é isso que vai trazer para nós os resultados esperados. São os pequenos detalhes em somatório que nos trazem os bons resultados. Então não deixem de atentar para esses pequenos detalhes, lembrando-se, eles são o que nós chamamos de pulo do gato, vão fazer total diferença na obtenção dos bons resultados. Muito obrigado pela atenção de vocês, continue nos acompanhando na Escola Chamada Cavalo e até o nosso próximo vídeo.